dia a todos. Eu sou Luciana Ribeiro, Head de Comunicação do Open Mind Brasil. Hoje estamos em Belo Horizonte, no auditório do Hospital Mater Dei, uma das maiores redes de hospitais do país. Junto comigo também estão alguns membros do Open Mind Brasil, executivos e executivas de grandes empresas brasileiras. Como esse é um evento híbrido, também estamos transmitindo ao vivo para toda a nossa rede, que hoje conta com quase 600 membros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ouvir um pouco da história da rede de hospitais Mater Dei, que vem crescendo e se expandindo cada vez mais, e que em 2021 estreou na Bolsa de Valores, sendo avaliada em 6,4 bilhões de reais, o que foi um grande desafio, pois a Mater Dei realizou seu IPO em plena pandemia e caos político. E quem está aqui conosco para compartilhar toda essa incrível história é o presidente da rede, Dr. Henrique Salvador. Dr. Henrique, que é médico, ginecologista, obstetra, professor, membro titular da Academia Mineira de Medicina, membro do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral e membro do Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados. Doutor Henrique, muito obrigada por ter aceito o convite do Open Mind e compartilhar conosco toda essa história. Bom, nossa dinâmica ela vai acontecer da seguinte forma. Teremos 30 minutos de explanação do Dr. Henrique e, na sequência, abriremos para perguntas dos membros que estão tanto aqui presencialmente quanto no online. Então, vou sentar aqui com o Dr. Henrique, nós vamos bater um papo, Dr. Henrique. Doutor Henrique, para dar início, então, aqui à nossa conversa, né? Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco dessa jornada profissional, que também acaba se misturando, né, com a própria história do Mater Dei. Já que estamos falando de uma empresa familiar, o senhor realizou o seu primeiro plantão médico, inclusive, juntamente com a inauguração do hospital, né? Isso na década de 80, não foi mesmo? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, Luciano. Agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que essas oportunidades de conversas, né, a respeito de experiências e troca de experiências, na verdade, esse networking, né, que muitas vezes esse tipo de atividade permite, né, é muito importante, né, e o Open Mind tem permitido, sem dúvida alguma, essa troca de experiências que eu acho muito importante no posicionamento competitivo de muitas organizações, né? Aprender com os outros é sempre bom e muitas vezes menos doloroso do que aprender sozinho, dando cabeçada pela vida afora, né? Às vezes a gente precisa dar as cabeçadas, mas aprender com a experiência dos outros e através dessa troca é sempre muito interessante e muito importante também no crescimento pessoal, né? E no crescimento também das organizações que a gente representa. Eu estou fazendo agora, em dezembro, 40 anos de formado, né, em medicina. Formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1982. Estudei também, durante algum tempo, administração de empresas aqui na FUMEC, né? Mas a minha carreira, sem dúvida alguma, sempre foi muito mais voltada para a carreira médica, e aí eu posso até falar um pouco sobre isso mais adiante, sobre as diversas nuances, né, que eu acho que a carreira médica permite, né, que a gente explore ao longo da nossa vida. E a minha história na medicina, né, minha carreira, ela se confunde um pouco com a fundação do Hospital Mater Dei, que é um sonho, né, que foi materializado graças à capacidade empreendedora do meu pai, né, Dr. José Salvador Silva, presidente do nosso conselho de administração, um jovem de 90 anos de idade, vai fazer agora 91 em agosto, mas uma pessoa assim muito diferente e sempre pensando à frente do seu tempo, né? Tanto quanto... Estou dando um pouquinho de distorção, né, no som. Talvez você tenha que desligar o seu. Isso. Tanto assim, enquanto empresário, enquanto médico, mas também enquanto
chefe de família, né? A influência que o meu pai tem sobre nós, sobre os netos e agora já sobre os bisnetos dele é impressionante. Ele sempre foi uma pessoa muito presente e muito importante na nossa formação e na nossa vida. E ele era filho, né, de um tropeiro, né? Não sei se todo mundo conhece o que é tropeiro, né? Muitos talvez não. Meu avô, o pai dele, chamava-se Pedro Sabino, e ele comprava mercadoria nas grandes cidades, depois saía vendendo no varejo, pelo interior de Minas, em tropa de burro, no lombo de burro, né? E com isso ele foi conhecendo pessoas, e ele era um homem de origem muito humilde, né? Foi comprando fazendas, né? E foi criando um pequeno patrimônio, né? Ao longo da sua vida. Morreu jovem, morreu com 65 anos de idade, fumava muito, morreu em decorrência de um enfisema pulmonar, e daí vem um dos horrores, né, que o doutor Salvador tem a cigarro, né, que ele viu claramente o que o cigarro fez com seu pai e também com seu sogro, né, que o meu avô materno também era de Feira de Santana, e faleceu com infarto agudo do miocárdio também, em virtude do uso do cigarro. Você quer que eu desligue para você, Luciano? Acho que a pessoa de casa aqui é capaz de eu conhecer. Agora desligou. E então ele era filho desse tropeiro, né? E nós temos muito orgulho, né? Inclusive do meu avô, e de uma professora primária que inclusive alfabetizou todos os filhos, né? Na própria fazenda, era uma fazenda em Baldim. Antes meu pai nasceu em Santana de Pirapama, né? Na época era distrito de Curvelo, e veio para Belo Horizonte estudar medicina, com o sonho de um dia construir um hospital. E começou, através da medicina, através dos honorários médicos, né, criar uma base, se capitalizar para conseguir fazer esse sonho virar realidade. E começou a aplicar o que ele ganhava em medicina em construção civil. Na época, a construção civil dava um retorno financeiro bastante razoável, né? Ele foi se capitalizando, né? Construindo outros prédios, e com esse recurso ele construiu o Mater Dei Santo Agostinho, que é o primeiro hospital da rede. É um hospital que foi fundado em 1º de junho de 80. Aí tem toda uma história de um leilão onde eu tinha 13 para 14 anos, ele fazia questão de nos incluir, levava a gente, né? Participamos desse primeiro leilão, compramos esse terreno da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no bairro Santo Agostinho, né? E aí começamos a construir, então ele começou a construir, né, o bloco 1 do Mater Dei Santo Agostinho. A proposta era uma proposta de posicionamento para levar para o hospital aquilo que ele vivia no seu consultório médico, era um pouco de um atendimento personalizado, humanizado, diferenciado. Com isso, a proposta floresceu, deu certo, e em 2000 foi inaugurado o bloco 2 do Mater Dei Santo Agostinho ainda, né? Em 2010, em 2008, né, nós chegamos à conclusão que precisávamos de crescer, e aí, mais uma vez, participamos de um outro leilão para comprar o hospital, o terreno, né, que um dia seria o terreno do Hospital Mater Dei da Contorno, que é essa unidade aqui onde nós estamos nela, né? Então, sempre uma experiência de construir hospitais, né, de projetos greenfield, né, começar o hospital do zero mesmo, né? E esse terreno foi comprado onde funcionava o antigo mercado distrital da Barroca, foi um leilão, né, onde os envelopes foram abertos publicamente, o nosso foi o vencedor. Nós começamos a construir o Mater Dei da Contorno num período emblemático na nossa vida, porque foi quando houve também uma maior estruturação da nossa governança, e onde o doutor Salvador, né, deixou de ser o presidente do Mater Dei e passou a ser o presidente do conselho. E eu, que já estava no projeto, eu e minhas irmãs, a Mara Norma e a Márcia, né, já participando do projeto com cargos diferentes, né, da segunda geração, ascendemos, então, para cargos de liderança maior executiva na organização. Eu fui para a presidência do grupo, né, e a Mara Norma e a Márcia para vice-presidentes, né. Essa é uma história também que talvez a gente possa explorar um pouco, que é de que maneira que a estruturação da governança do grupo foi se constituindo ao longo do tempo.
Em 2010, então, né, começou a obra do Mater Dei da Contorno. Em 2014 ele foi inaugurado. E como nós sempre tivemos uma coisa que eu digo que é o vírus da inquietude, né? Então, já em 2018, em 2013, nós pensávamos em para onde ir, qual seria o passo seguinte. Identificamos uma oportunidade em Betim, na divisa dos dois municípios, entre Betim e Contagem. Compramos um terreno grande lá, de 256 mil metros quadrados, às margens da Via Expressa. Conseguimos dividir esse terreno em 5 ou 6 lotes, e num dos lotes nós construímos o Mater Dei Betim Contagem, que foi inaugurado em 2019. Já em 2018, nós pensávamos, puxa, está na hora da gente sair de Minas, né? Sempre projetos Greenfield, nunca comprando hospitais, né? Já em funcionamento. E aí, então, identificamos em Salvador uma oportunidade, que eu posso depois falar um pouco mais o porquê de Salvador e porquê que nós resolvemos ir para lá. Compramos um terreno em Salvador muito diferenciado, numa posição extremamente estratégica na cidade, né? Iniciamos uma obra há 2 anos e meio atrás e estamos inaugurando agora, depois de amanhã, depois de 2 anos e meio de obra, um hospital realmente bem, assim, impactante, né? Na região de Salvador. Uma obra difícil, né? Eu fiquei mais à frente dela dessa vez. Uma obra que se misturou aí com todos os problemas da pandemia, que certamente nós vamos falar sobre eles. Uma obra em que ainda, né, a nossa equipe esteve à frente, nós mesmos construímos nossos prédios, né? É um diferencial que a gente sempre teve também. E com uma equipe corporativa extremamente motivada, pessoas muito motivadas e muito imbuídas do espírito de que a coisa dê certo. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial do Mater Dei até aqui, sabe? Prédio, instalações, tecnologia, isso tudo vai virando commodity ao longo do tempo. O que eu acho que não vira, o que eu acho que é o diferencial das organizações são as pessoas, sabe? Nós temos, assim, exemplos inúmeros para dar de projetos que a Rede Mater Dei desenvolveu ao longo dessas décadas para captação, desenvolvimento e retenção de talentos. Isso, sem dúvida alguma, é um fator chave, crítico, né, de sucesso no nosso negócio, que é um negócio de prestação de serviços e onde a gente depende diretamente de pessoas para entregar o serviço que a gente planeja, que a gente idealiza, né? Então, isso também é um ponto importante a ser lembrado e explorado. No ano passado, né, a gente, há mais ou menos uns 2 anos e meio, talvez 3 agora, eu enxergando assim, um pouco o que estava acontecendo no mercado de saúde, né, eu falei, puxa, vai acontecer 2 coisas com a Rede Mater Dei. Ou nós vamos precisar de crescer, ou então nós vamos acabar sendo absorvidos por outra rede maior. A gente vinha sendo muito assediado por redes hospitalares grandes do Brasil, né? A partir de 2016, já em 2010 mais, mas a partir de 2016, com a mudança da lei, não sei se todo mundo sabe, mas era proibido que prestadores de serviço no Brasil tivessem acesso a capital estrangeiro. E em 2016, essa lei mudou. Foi permitido, então, o acesso a capital estrangeiro. Com isso, começou no Brasil um fenômeno que já ocorreu há mais tempo, na América do Norte e na Europa, que é um fenômeno de consolidação de grupos hospitalares, né? Ou seja, os hospitais se organizam em rede, porque no momento que você se organiza em rede, você aumenta a sua capacidade de compra, você aumenta a sua capacidade de interagir com o cliente na ponta, com as operadoras de plano de saúde, você passa a ter um posicionamento com alguns stakeholders diferenciado, com médicos, com o próprio paciente, né? Com empresas também, que são os estipulantes, que acabam comprando os planos de saúde para os seus colaboradores, né? Você passa a ter um posicionamento mais robusto e mais competitivo, vamos dizer assim. Então, houve essa mudança e alguns grupos saíram na frente, começaram a se organizar, e eu, conversando com a família, disse, olha, nós temos que também, nós estamos numa fase que tem 40 anos que a gente opera hospital quase, então nós conhecemos os processos hospitalares. Nós temos pessoas que nós sempre investimos muito em pessoas na Rede Mater Dei. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 100 médicos fazendo residência médica na rede. Nós já formamos milhares de técnicos de enfermagem no nosso centro de formação institucional.
nós temos hoje centenas de enfermeiras de nível superior que fizeram pós-graduação na rede Mater Dei. Um programa de estagiário de destaque para administradores, economistas e profissionais da área de apoio, né? 65% das nossas lideranças hoje nasceram na rede Mater Dei. Temos um programa, e aí eu vou falar de um ente rapidamente também, que é muito importante na nossa vida, que é a Fundação Dom Cabral, que eu acredito que é um ícone, né? É um patrimônio do Brasil hoje, né? Junto com a Fundação Dom Cabral, nós temos inúmeros programas, um deles, começamos, e hoje nós já primarizamos, inclusive, que é um programa chamado Lidera, que é um programa que nós desenvolvemos os nossos líderes em 3 estágios de formação diferentes, né? Então, nós tínhamos as pessoas adequadas, nós tínhamos avançado muito na governança, nós temos um conselho de administração que funciona desde 2011, quando houve essa transição do Dr. Salvador para mim, né? Tem 10 anos, mais de 10 anos de funcionamento, onde tem 5 membros independentes, são pessoas muito importantes e relevantes, né? Pessoas que têm contribuído muito para as nossas reflexões e discussões estratégicas, né? Então, tinha uma série de ingredientes para a rede Mater Dei poder crescer. Faltava o capital, mais barato, né? Faltava acesso a capital. Nós tínhamos uma posição de caixa até confortável para um negócio que operava em Minas Gerais e na região da Grande BH, mas para fazer um salto maior de crescimento, a gente precisaria realmente de um movimento de capitalização. E aí começamos a fazer uma série de iniciativas para permitir isso, né? Então, nós trouxemos uma Big Four para poder nos auditar, nós estruturamos a parte financeira da organização de uma maneira mais robusta, trouxemos um CFO que tinha 15 anos de Andrade Gutierrez, 4 anos do Grupo MRV, um jovem de 40 anos, né, para poder nos ajudar também a construir essa relação com o mercado, né? Debaixo dele, hoje está a área de M&A, a área de relação com investidores, né? Também. E fomos trilhando aí por esse caminho com um grupo de advogados também que permitisse que a gente estruturasse o hospital, fizesse uma reorganização societária, descasasse a operação do real estate também, né? Uma série de medidas que a gente precisava de fazer naquele momento para poder cumprir essa trilha, né? E desde o começo, a ideia era fazer um dual track, né? Era o seguinte, ou vamos fazer uma capitalização privada, trazendo um fundo, ou vamos fazer uma capitalização pública, abrindo um IPO direto. Começamos a discutir esse assunto, nos preparar, né? Criamos um sindicato de bancos, né, que nos apoiou muito também. E aí, em 14 de abril do ano passado, numa janela muito difícil, onde muitas outras empresas, inclusive da área da saúde, não conseguiram abrir o capital, nós conseguimos abrir o capital e, a partir daí, nós tínhamos nos nossos roadshows, né, no nosso roadshow, nas nossas conversas, né, uma tese de que nós iríamos abrir 1.500 leitos em 5 anos. Nós fizemos isso no primeiro ano, né? E aí as pessoas tinham dúvida, puxa, mas será que o Mater Dei vai conseguir competir pelos melhores ativos com outras redes que são grandes, são mais capitalizadas? Aí nós descobrimos uma coisa interessante, sabe, Luciano? Foi o seguinte, a gente, muitas vezes, nós vamos trabalhando, fazendo as coisas e não imaginamos que as pessoas já conhecem o posicionamento, né, das organizações que a gente representa. E quando nós chegávamos para conversar com alguns donos de hospital, que tinham algumas características, né? Um eram médicos que já estavam já na fase da vida, que não queriam mais gerenciar aquele hospital, mas que queriam continuar atuando como médicos, né? E que por isso tinham interesse em saber para onde que aquele negócio ia, né? O fato de vender o negócio deles para uma Mater Dei, por uma questão de reputação e por uma questão de posicionamento que o Mater Dei tem na relação com os médicos, era um grande diferencial competitivo. E aí nós conseguimos, então, adquirir alguns hospitais ao longo desses últimos 12 meses, né? Inclusive, além dos hospitais, também uma empresa de tecnologia, a 3Data, né? Que tem sido muito importante no nosso posicionamento, porque a gestão de dados hoje e o apoio tecnológico para a gente formatar produtos diferenciados para as operadoras competirem melhor no mercado é um grande diferencial competitivo hoje que a rede Mater Dei tem apresentado. Então, existe toda uma história por trás disso. Eu quis falar aqui, falei muito, vocês desculpem, né, gente? As coisas vão vindo, a gente vai colocando, né? Mas a história é um pouco essa, né?
posso falar sobre alguns desses aspectos que eu acho que são interessantes, né? Se você achar aí durante a nossa conversa. Então, sobre essa abertura de capital, doutor Henrique, que aconteceu, então, em abril de 2021, em plena pandemia, caos político, muitas empresas, nesse momento, recuaram, né? E vocês se mantiveram. O que foi aí o fator decisor para vocês se manterem nesse momento? Eu acho que alguns fatores. O primeiro foi, que eu acho que é o mais importante, que é um momento de muita tensão. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É um momento em que você entra para dentro da sala e aí você tem que preencher um livro com as ordens dos investidores, né? E você tem sempre dúvida se as ordens vão ser preenchidas no montante necessário para você abrir o capital, né? E aí começa aquele jogo, né? De alguns investidores querendo saber qual que é o seu limite para baixar o preço, né? E começa aquela jogada. Então, acho que o primeiro fator muito importante é o seguinte: é uma família muito unida, muito imbuída do mesmo espírito, muito alinhada, né? 100% das ações do Mater Dei, naquele momento, eram da nossa família, né? Que tinha feito uma organização societária, tinha um interlocutor, uma liderança, que era a minha, né? Mas tinha uma família muito alinhada, né? Em torno do objetivo que a gente buscava. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma visão de longo prazo para o negócio, porque se a gente tivesse uma visão de curto prazo, talvez nós não tivéssemos dado um desconto no valor que a gente deu. Mas a gente acreditava o seguinte: olha, é importante cruzar essa ponte, né? É importante passar por essa etapa na vida da Rede Mater Dei, porque se a gente conseguir passar, nós vamos ter acesso a outras oportunidades mais adiante que vão ser fundamentais para o nosso crescimento. E nós conseguimos, então, com essa visão de longo prazo, passar por isso. E esse é um ponto muito importante, né? Nós nunca, ao longo dos 42 anos de existência, daqui a um mês está fazendo 42 anos que o Mater Dei foi fundado, né? Nós nunca pensamos no curto prazo. Sempre pensamos na empresa a longo prazo, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma heresia para muitos, né? Mas nos primeiros 30 anos de existência da Rede Mater Dei, ela nunca distribuiu dividendos. Tudo aquilo que foi gerado de lucro foi reinvestido no próprio negócio, né? Nós éramos médicos, doutor Salvador médico, mamãe médica, vivíamos basicamente dos nossos honorários de diretor e dos nossos honorários médicos, porque eu, por exemplo, exerci a medicina intensamente até dezembro do ano passado. Tem 4 meses que eu fechei o consultório, né? E operava muito cedo, né? Começava a operar às 6h30 da manhã, atendia consultório no final da tarde, numa função dupla de médico e de gestor, empresário, né? Assim, e acho que não tem problema nenhum nisso, que acho que uma atividade ajuda muito a outra, inclusive, né? Posso até falar sobre isso também com mais detalhe. Mas, assim, então, essa visão de longo prazo também permitiu que nós fôssemos tolerantes em relação ao que aconteceu no momento. Mas o terceiro ponto, que acho que é o mais importante de todos, é que a tese era boa, né? Se a tese não fosse boa, certamente a gente não conseguiria atravessar, porque a nossa tese, ela conseguiu atrair para a nossa base de investidores muitos fundos que se chamam de long only, né? Que são aqueles que vêm, que são tolerantes, o que aconteceu com a Bolsa no último ano, né? Com a inflação subindo, né? Renda variável deixando de ser tão atrativa quanto era no passado, né? Renda fixa voltando a ser atraente para muitos investidores, né? E a Bolsa passando por uma turbulência. Então, se a tese não fosse boa, a gente não conseguiria também sustentar, né, a atração e a aderência desses investidores ao IPO, né? Então, acho que é um grupo de fatores, né, que no final do dia funcionou no nosso caso. A grande dúvida, né, do mercado na ocasião era se o Mater Dei conseguiria, então, competir, né, pelos bons ativos junto às gigantes aí do setor, né? O que o senhor acredita que fez com que o mercado mudasse, então,
essa mentalidade? Eu acho que o mercado não mudou, não. Eu acho que o mercado estava ali, né? E aí o Brasil tem hoje mais de 4.500 hospitais privados, né? O que funcionou para a gente foi porque nós definimos para onde a gente queria ir e o que a gente queria. E fomos muito disciplinados nisso. Então, por exemplo, primeiro ponto, não interessa para a gente ter um amontoado de hospital, espalhado cada um num canto do Brasil. Segundo, definimos claramente quais eram as regiões para onde a gente queria ir. Nós queríamos um hospital no norte do Brasil, e aí compramos 70% do maior hospital privado do norte do Brasil, que é o Porto Dias. Segundo, nós queríamos um posicionamento na entrada do Nordeste, por isso é que nós começamos a construção do Mater Dei Salvador, e foi por isso que nós compramos o EMEC, que é o principal hospital privado de Feira de Santana, que está a 100 quilômetros de Salvador, que é uma cidade que tem 700 mil habitantes, segunda cidade da Bahia, um entrocamento rodoviário por onde cruzam muitas rodovias muito importantes do Brasil, né? Então, é um lugar assim muito promissor para o futuro, onde vai gerar uma sinergia muito grande a operação de Salvador com a operação de Feira de Santana. E depois eu falo por que eu acho que isso é importante. Eu vou falar de uma vez, é que eu acho assim, inclusive, o Mater Dei tem uma característica que é o seguinte, ele está posicionado no mercado, que é Belo Horizonte, extremamente complexo. Um mercado em que o grande comprador, né, que é a Unimed BH, que é muito competente, a principal singular do Brasil, o sistema Unimed, mas ela, obviamente, que olhando os seus resultados, ela tem para com os credenciados da sua rede uma relação de muita força. Então, nós fomos habituados aqui a trabalhar no mercado, apesar da gente não ser cliente da Unimed, né? Da Unimed não ser nossa cliente, não sermos fornecedores da Unimed, mas ela como que parametriza o mercado. Então, quando uma Bradesco, uma Sul América, que é nossa cliente, né? Ela vai para o mercado para participar de uma licitação lá na Carbel, né? Ela tem que apresentar um preço de hospital que seja compatível com os preços que a Unimed tem, senão ela perde a licitação, né? E aí, nós somos acostumados, então, a lidar com um mercado difícil na ponta da receita. Então, nós sempre tivemos que fazer margem na ponta da gestão de custos, né? Essa é uma característica que sempre diferenciou o Mater Dei de outros players de mercado. Enquanto você ia para São Paulo, para Rio, para Maranhão, para Bahia, para Pernambuco, você tinha tabelas de preços hospitalares mais generosas, no nosso caso aqui, a situação era um pouco difícil, né? Então, assim, nós aprendemos a gerir custos dessa maneira, né? E aí, quando nós fomos, então, para essas regiões e definimos para onde a gente queria ir, isso foi um fator levado em consideração. Onde que a gente pode entrar, analisar operacionalmente esse hospital e fazer com que ele vire com a nossa cultura de gestão de custos e passe a dar resultados que a gente acha que ele pode vir a dar. Era quase que uma diligência operacional que a gente sempre faz, né? Dali, nós pensamos o seguinte, olha, para a gente ir para Rio e São Paulo, que são as duas locomotivas, né, da economia do Brasil, não adianta a gente ir para não ser relevante. Né? Nós precisamos de ir de uma tal maneira que a gente possa competir com os maiores, que já estão lá estabelecidos há mais tempo, que tem 3, 4, 5, 10 hospitais cada um na região, né? Mas tem alguma região do Brasil que eu acho que é muito promissora e que ainda vai expandir e onde a gente pode fazer a diferença. Uberlândia. Eu não sei se todo mundo conhece Uberlândia, sabe o que eu estou falando, né? Uberlândia é uma cidade cujo PIB per capita é da ordem de R$ 54 mil, o de Belo Horizonte é 35. Então, assim, é uma das cidades do interior do Brasil mais impressionantes, né? E fomos para lá, compramos o principal hospital privado de Uberlândia, que é o Santa Genoveva. E, na sequência, compramos o terceiro hospital de Uberlândia. Uberlândia tem 3 hospitais privados que são hospitais muito importantes, né? Compramos o terceiro hospital, que é o Santa Clara, que ainda está no CAD, né? Para ver se há autorização para a gente completar a aquisição. De Uberlândia, falou, bom, a região do agronegócio do Brasil tem
de habitantes. É uma cidade também impressionante, onde não há um hospital com o perfil dos hospitais da rede Mater Dei, que tem uma integração de serviços, que tem muitas especialidades. Normalmente lá os hospitais são menores e hospitais de especialidade, né? Então, assim, foi feita aí, olhando também o posicionamento nosso aqui na Grande BH, vimos o seguinte, bom, tem uma área também que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, né, no estudo de mais ou menos uns 3 anos atrás, é um dos PIBs per capita maiores do Brasil, que é Nova Lima, região das 6 pistas, né? E nós não estávamos lá posicionados. Então, também conseguimos comprar o Campus 2 da Faculdade Milton Campos, né? E estamos iniciando uma obra lá para posicionar ali em frente ao Poço Fernanda, quem é de Belo Horizonte aqui conhece da região, né? Estamos começando uma obra de reforma do prédio para colocar lá também um hospital menor, um hospital de 120 leitos, mas um hospital também para atender aquela clientela ali da região, né? Então, houve uma estratégia de crescimento, né? Nós pensamos assim, para onde a gente pode ir? Primeiro, estudar a praça. Segundo, estudar os ativos que a praça tem. Terceiro, penetração de plano de saúde na praça. E quarto, potencial de crescimento futuro. Mais uma vez, nós não pensamos nesse negócio no curto prazo, né? Nós estamos pensando o que o Uberlândia vai ser daqui a 10 anos, o que Feira de Santana vai ser daqui a 10 anos, o que o Mercado da Bahia vai ser daqui a 10 anos, né? O que Belém, a partir de Belém, a gente pode crescer em direção a Salvador, e de Salvador em direção a Belém nos próximos 10 anos. São 2 polos, né? Um polo em Belém, um polo em Salvador. E no meio disso aí tem uma seara de oportunidades, né? Assim, uma série de oportunidades que podem, com o tempo, vir a se constituir, né, um posicionamento da rede Mater Dei. Só para finalizar também esse ponto, eu já falei sobre isso, mas vou realçar, uma outra questão fundamental são pessoas, né? É você levar a cultura para essas regiões, interagir com a cultura local, né? Outro dia até eu citei isso, né? Guimarães Rosa, né, dizia que Minas são muitas, né, mas o Brasil também são muitos, né? Não adianta a gente querer ir para Belém, implantar ipsilíteres, né, a cultura do Mater Dei em Belo Horizonte, mas tem algumas questões ligadas à nossa cultura que a gente precisa de levar para fazer diferença, né? Posicionamento com médico, gestão de custos, relevância para a sociedade, para onde a gente for, para a comunidade, né? Investimento em qualidade assistencial e segurança do paciente, acolhimento, né? Isso aí, quem leva a cultura das organizações, ela transita através das pessoas, né? E criar um hub em Salvador, por exemplo, com a direção regional, com a direção médica regional, ela simplifica muitos desses aspectos aqui que nós estamos trazendo. Criar um outro hub em Uberlândia e Goiânia simplifica também muitas dessas questões de pessoas que nós estamos trazendo. Fortalecer o hub da Grande BH da mesma maneira, né? Enfim, tem uma lógica e um racional por trás disso. Exatamente a pergunta aqui que foi feita no nosso chat sobre essa temática da Mariluce Durante, Country Business Manager da Nitio Infotech. Ela questiona, né, sobre essa questão aí das integrações e esse desafio de implementar a cultura, né, porque ela fala muito interessante o ponto de captação de pessoas para melhor andamento de qualquer operação. Aí a pergunta dela: qual o melhor meio de garantir captação e retenção de recursos de forma assertiva? Eu acredito que o senhor tenha respondido aí, mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Posso falar. Nas nossas conversas com investidores, né, que é uma nova realidade da nossa vida, né, a pergunta sempre era o seguinte: vem cá, o Mater Dei vai conseguir comprar o hospital concorrendo com os outros? Aí, como nós compramos rápido muitos hospitais, agora a pergunta é a seguinte: integrar. O Mater Dei vai conseguir integrar os hospitais, né? Que é o desafio do momento, né? E aí nós temos um time de integração, né? Que é coordenado pelo José Henrique, que é meu filho, que é o diretor de operações da rede, né? Que tem um grupo especificamente voltado para isso. Muitos deles, inclusive, desses membros desse time, são pessoas que estão conosco há 25 anos, como é a Solange Lobo, há 30 anos, como é a Ana Cristina. Enfim, tem uma série de pessoas que estão conosco há muitos anos e que têm procurado garantir isso aí. E como esse era um campo novo para a gente, nós trouxemos também, na primeira integração que nós estamos fazendo, que é do Hospital Porto Dias de Belém, que é um hospital grande, um hospital de 370 leitos, né?
que vai expandir agora para 500. Então, nós trouxemos a Integration, que é uma empresa especializada em integração de empresas, né? E ela tem nos ajudado muito e ajudou muito, né? Então, nós aprendemos, estamos levando essa cultura, que é um pouco daquilo que a gente também customizou para o nosso jeitão de fazer as coisas, né? Também para essas novas integrações que nós estamos fazendo. Mas é muito importante esse ponto, né? Não adianta aquele negócio que eu falei lá atrás. Nós não queremos ser um amontoado de hospital, né? E a integração não pode ocorrer só visando as sinergias econômicas e financeiras, né? Ela tem que também, no nosso modo de entender, integrar jeito de atuação, né? Como é que eu me posiciono naquele mercado? Como é que eu relaciono com o médico? Como é que eu relaciono com o paciente? Como é que eu relaciono com a operadora de plano de saúde? Qual o impacto que esse hospital traz para a comunidade? Qual que é a relevância que ele tem? Né? Ou seja, integrar isso, levar isso é um desafio muito grande. Mas nos indicadores que a gente tem, naqueles que são mais tangíveis, a gente já percebe que isso tem ocorrido. Eu queria aproveitar, então, a pergunta do chat para colocar aqui à disposição de quem está presente também, fica à vontade para fazer algum questionamento aqui para o doutor Henrique. Alguém pode levar o microfone, por favor, Cristiano? Temos uma pergunta aqui no auditório de um dos membros. Por favor, se apresente e formule sua pergunta. Meu nome é Felipe, eu sou acionista do Grupo Orguel, sou do escritório de advocacia Mandato com Consultoria, e nós somos suspeitos para falar do Mater Dei, porque nós somos fã, né? Fã do Mater Dei, da história, da família, amigos, e realmente, para nós mineiros, é realmente um hospital relevante, e temos orgulho, né, de falar que temos a rede Mater Dei aqui, e realmente, para todos nós, que inclusive somos atendidos aqui, é uma maravilha. A pergunta, antes de mais nada, parabenizar, né, pela história de sucesso e concorrer, né, com fundos, enfim, a gente sabe que é um desafio, mas graças a Deus a gente tem visto que o Mater Dei tem um sucesso muito grande. Mas a pergunta é mais do ponto de vista, assim, das questões até um pouco mais médicas, que a gente viu o que aconteceu na pandemia, a questão dessa digitalização, desse atendimento remoto, né? O que vocês pensam em relação a isso? Você acha que isso é uma tendência ou que não faz muito sentido? Você acha que isso, né, tem um efeito prático? Né, o que vocês pensam sobre isso? Muito obrigado. Felipe, obrigado pela sua pergunta, né? Acho que assim a família Guerra Lages, né, da qual você é um legítimo representante, também é motivo de muito orgulho, né, para todos os mineiros, né? Mas a pandemia ela trouxe muitos problemas para as empresas, para as pessoas e para a humanidade de uma forma geral. Mas eu acho que ela trouxe algumas oportunidades também, como tudo, né? Já vinha havendo uma discussão grande na indústria hospitalar e da medicina sobre de que maneira que a tecnologia podia conectar as pessoas, integrar processos e, com isso, ampliar a influência de algumas organizações, né, no sentido de melhorar a saúde das pessoas. Mais ou menos 3 anos atrás, antes da pandemia, pouco antes, eu sempre faço algumas visitas de benchmark e nessa época eu tive a oportunidade de ir para Cupertino, na Apple, onde eu fiquei lá aproximadamente um mês. Depois visitei uma rede hospitalar chamada Ochsner Medical Center, onde eles já estavam implantando alguns recursos tecnológicos para poder conectar pessoas. Vou te falar com um pouco mais de detalhe o que é isso. Por exemplo, um diabético, né? Está provado que se o diabético ele gerenciar bem a sua diabetes, né, ele vai ter muito menos eventos adversos, vai ter muito menos infarto agudo, muito menos derrame, muito menos necrose de membros, né? E aí, existem hoje, a gente inclusive tem linhas de cuidado que a gente chama aqui na rede Mater Dei, que nós implantamos há uns 2 anos, onde você acompanha o diabético remotamente.
onde você, sabe, estimula a pessoa em casa a controlar peso, a medir a glicose regularmente, fazer exercício físico, né? Você pega o Apple Watch hoje, por exemplo, ele te dá muitos recursos para apoiar o usuário, para ele próprio gerenciar a sua saúde, né? Então, essa já era uma tendência que vinha começando a se desenvolver no mundo e que na pandemia acelerou muito, né? A mesma coisa as questões ligadas à telemedicina, né? Ou seja, hoje tem muitas doenças, muitas especialidades médicas que podem atender os doentes remotamente através de telemedicina. Tem, inclusive, dispositivos que você acopla de uma maneira remota e que, durante a consulta, a pessoa pode plugar, conectar e o médico está vendo a pressão, está vendo o batimento cardíaco e está vendo alguns dados vitais importantes para apoiar a consulta e a anamnese, né? Então, eu acho que esse é um mundo realmente que já vinha se desenvolvendo sobremaneira e que eu acho que com a pandemia ele acelerou. E é uma tendência irreversível. Não adianta a gente nadar contra a maré, né? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina tinha, por exemplo, uma resistência a aprovar e a regularizar a telemedicina no Brasil. Com a pandemia, teve que regularizar rapidamente, e regularizou, né? Ontem ou anteontem até saiu uma regulamentação na Câmara Federal também, né? Sobre o uso da telemedicina no Brasil. Então, sem dúvida alguma que esse foi um efeito colateral da pandemia que eu acho que veio para ficar e acho que tende a ser estimulado nos próximos anos. E faz todo sentido, né? Eu acho que o importante, cada vez mais, num conceito mais moderno do que é saúde, eu acho que o melhor médico que existe somos nós para nós mesmos, né? Então, se você tem a tecnologia para te apoiar nesses processos e você consegue gestão e aderência a um centro médico que possa te apoiar nas dúvidas que você tiver, você vai tocar na vida e vai vivendo, né? Então, assim, eu acho que a questão da incorporação tecnológica na conectividade de pessoas com centros médicos, ela veio para ficar. Doutor Henrique, a gente está também com uma turma online acompanhando, e eu queria agora abrir para perguntas, né, do pessoal que está acompanhando online. Tem alguém aí querendo fazer perguntas? Fiquem à vontade. No online, eu não temos perguntas agora no online, então vamos voltar aqui para a plateia. Temos uma pergunta aqui também na plateia. Então, Pessoal do online aí que quiser interagir, é só abrir o microfone aí para poder se apresentar e fazer o seu comentário aqui ao doutor Henrique. Eu vou passar a palavra para o Emanuel, que está aqui na plateia, enquanto o pessoal aí do online se organiza. Emanuel, faça a sua apresentação, por favor, e a pergunta. Obrigado. Sou Emanuel, eu sou sócio-diretor da Cassotes Consulting, uma empresa baseada em consultoria de modelos matemáticos de otimização prescritiva. Então, primeiramente, obrigado por compartilhar a história e parabéns para todas as conquistas da família e hoje do grupo como todo. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais incerto. As empresas, indústrias começam a desistir um pouco de tentar prever o futuro e se tentar ser cada vez mais responsivo em cima desses acontecidos, né, que muda o cenário global, mundial. A pandemia é, infelizmente, apenas um dos exemplos. Então, minha pergunta é voltada a como que o grupo Mater Dei se preparou para ser mais responsivo, se tem algumas ações concretas para, assim, espero não passar por mais, né, períodos assim críticos da pandemia, mas eu entendo que a resposta mais adequada para esse tipo de cenário futuro seria realmente essa responsividade. Pois não, Emanuel. Eu acho o seguinte,
Emanuel. Realmente, a área da saúde por si só já é uma área muito complexa, né? Mas esse mundo VUCA, né, que nós estamos aí vivendo, né, sem dúvida alguma, ele nos desafia ainda mais, sabe? Olha, eu acho que a primeira coisa é foco, né? A primeira coisa é a gente ter energia, foco e dedicar muita atenção a tudo que a gente faz, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, e que é uma das características talvez mais relevantes que o Mater Dei tem, é a capacidade de mobilização, sabe? A gente vem demonstrando ao longo das últimas décadas, em todos os movimentos pelos quais a gente passou, que as coisas aconteceram em decorrência dessa energia que a organização tem de se mobilizar em torno de projetos complexos, né? Eu não vou nem falar, eu vou pegar um exemplo bem palpável, que eu acho que através de um exemplo palpável a gente consegue caminhar, né? Você imagina o que é construir um hospital em Salvador, a gente aqui de Belo Horizonte, e tendo que formar corpo clínico, né? Tendo que atrair 500, 600 médicos de especialidades diferentes para poder embarcar nesse projeto, identificar lideranças de enfermagem, de higienização, um líder que era um diretor, né, que levasse a nossa cultura, né, um corporativo que pudesse ajudar na formação desses processos. O hospital está partindo do zero, num ambiente já competitivo, onde uma rede nacional, que é a maior de todas, já tem 4 hospitais em Salvador, que começou a comprar esses hospitais depois que nós resolvemos construir lá. E ainda assim nós estamos inaugurando depois da manhã um hospital que é um equipamento super diferenciado, né? Super planejado, e só aconteceu pela capacidade de mobilização interna que existe, dentro de um orçamento que é espartanamente acompanhado, né? Nós tínhamos um orçamento para construir o Hospital Mater Dei de Betim, que era de 280 milhões de reais. No final, fechou em 210 milhões de reais, né? Porque a gente acompanha as coisas muito em cima mesmo. Nós mesmo construímos, nós mesmo negociamos, né? Nós mesmo, assim, focamos e sabemos que aquela diferença que a gente consegue, às vezes, numa negociação, ela é fundamental para, no final do dia, a gente ter um orçamento diferenciado, né? Então, eu acho que é um foco muito grande, uma capacidade grande de estar sempre de olho no que está acontecendo para dentro da empresa, mas também para fora, né? E investir também numa coisa que nós não falamos ainda, mas que eu acho que é fundamental, que é inovação. Nós temos uma diretoria hoje de inovação e novos negócios, que é dirigida por um profissional muito experiente, que é o Daniel Coldre, que foi presidente da AMIL no Brasil, que hoje é o diretor do nosso hospital de Goiânia e que, ao mesmo tempo, acumula a diretoria de inovação e novos negócios, onde nós estamos estudando de que maneira que a Rede Mater Dei pode se posicionar em outros elos da cadeia da prestação de serviços de saúde, né? Dentro desse conceito que nós acabamos de falar, que o Felipe trouxe agora de conectividade, faz sentido, por exemplo, pensar em home care? Faz sentido, por exemplo, pensar em uma clínica de cuidados paliativos, em uma clínica de atenção a idosos, né? Faz sentido a gente começar a levar a expertise que a Rede Mater Dei desenvolveu nos últimos 40 anos para outros elos prestadores de serviços da cadeia? Quais são as competências que a gente tem que desenvolver para conseguir fazer isso, né? Então, assim, eu acho que respondendo diretamente a sua pergunta, né, depois de devagar um pouco, é uma atenção grande sobre os movimentos, o que está acontecendo, e a capacidade de se posicionar também. Eu vou dar um exemplo aqui para terminar a resposta sobre a pandemia, que nós não falamos ainda, né? Quando surgiu a pandemia, ela surgiu de uma hora para outra. O primeiro caso no Brasil apareceu em fevereiro, não sei se vocês lembram disso, né? Ninguém sabia muito bem o que era essa doença. Os primeiros casos tinham sido relatados na China no final do ano anterior. E nós tivemos que rapidamente nos organizar, né? Criando 2 hospitais dentro de um hospital com fluxo de sintomas respiratórios e um hospital para o restante. Teve um momento que todo mundo correu de hospital, então a receita foi lá para baixo, né? Nós nem operávamos as pessoas com cirurgias programadas e nem atendíamos Covid, porque o Covid também não apareceu naquele momento. Depois ele veio para valer, né? E ainda assim, o posicionamento que nós tivemos na Rede Mater Dei foi o seguinte: olha, se nós somos empresas
que temos a confiança da comunidade, a confiança da sociedade, que as pessoas nos procuram, confiam a saúde deles e de seus entes queridos à Rede Mater Dei, nesse momento nós temos que dizer presente para a sociedade. E aí, não sei se vocês lembram disso, nós fizemos um programa, o Hospital de Betim tinha acabado de ser inaugurado, e nós tínhamos ainda alguns andares que estavam sem ocupação. Então, nós procuramos o governador do estado de Minas Gerais e um grupo de empresários e montamos lá 180 leitos de UTI para atender pacientes do SUS. E o Mater Dei não atende SUS, né? Mas, nesse momento, a gente precisava de fazer isso, porque estava se montando hospitais de campanha em centro de convenção, em shopping centers, né? Em estádio de futebol. E se nós tínhamos lá 2 andares com oxigênio, ar comprimido, vácuo canalizado na parede, né, instalações hospitalares que faltavam só um arranque final para poder estar disponíveis, por que não fazer isso? E acabou que esses leitos não foram necessários, né, mas eles deixaram um grande legado para o Estado, porque os empresários compraram os equipamentos e eles foram doados para as pequenas prefeituras do Estado de Minas depois que a pandemia arrefeceu. Nós nos envolvemos, eu não sei se vocês lembram, teve uma certa fase que respirador era um problema seríssimo, né? Veio um carregamento de respiradores da China para a Bahia e ele foi interceptado em Miami, numa escala, e foi confiscado pelo governo americano. Não deixaram que os respiradores chegassem ao Brasil. Então, nós fomos procurados por 2 empresas mineiras, a Tacom e a Supermix, e desenvolvemos 2 respiradores com eles, dando médico, engenheiro clínico, técnico de eletromedicina, fisioterapeutas, para desenvolver, junto com a Tacom e com a Supermix, esses respiradores, no caso da Tacom, num projeto chamado Inspirar, e que resultou em equipamentos que foram, inclusive, vendidos para outros estados. Brasília, por exemplo, comprou muitos respiradores da Tacom, em outros estados e outras cidades, né? Então, o Mater Dei esteve junto. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é a nossa parceira há muito tempo, nos procurou e disse o seguinte: nós estamos com um problema muito sério de leitos de CTI no Pará. Nós fomos para lá, levamos médico, levamos enfermeiros, levamos equipamentos e montamos 20 leitos de UTI no Hospital Itaca Takeda, do Projeto Carajás. Prestamos consultoria nas empresas para que elas voltassem ao ambiente de trabalho quando a pandemia começou a permitir que as pessoas voltassem a trabalhar presencialmente. Então, ou seja, eu estou dando esses exemplos para dizer o seguinte: na hora que a gordura, que a chapa esquenta, eu acho que as empresas que realmente são socialmente responsáveis, elas têm que dizer presente. E é nesse momento que eu acho que as empresas e líderes aparecem, né? Porque se a pessoa se omite, ela fica na dela ali, ó, não vou lá não, esse negócio não tem nada ali, o que vai acontecer, né? Depois, será que vão me devolver esses leitos do SUS, ou será que o município, o Estado vai assumir esse negócio e nunca mais eu vou ter isso de volta? Mas eu acho que tem que ter confiança em quem são os interlocutores, né? Confiança na seriedade das pessoas de lado a lado e construir soluções. Então, eu acho que se você está focado, ligado, vivendo o problema, a solução aparece. Obviamente que você tem que viabilizar, você tem que ter o recurso, você tem que ter gestão, né? Você tem que criar as condições para que as coisas aconteçam. Né? Agora sim, vamos lá com o pessoal do que está online. Passa a palavra agora para Lúcio Júnior, CEO do Open Mind Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Henrique aí pela oportunidade que ele está nos dando, né, do nosso público aqui, do Open Mind, de interagir, de conversar e de conhecer a trajetória aí da rede Mater Dei. Desde o primeiro contato aí com o Dr. Henrique, foi muito solícito, muito receptivo, então quero, em nome do Open Mind, agradecer a essa oportunidade. Segundo, que eu queria fazer um comentário a respeito desse projeto que o senhor acabou de mencionar aí, que é o projeto Inspirar, que o Open Mind também se engajou nessa causa e, junto com a Tacom, nós conseguimos aí arrecadar, junto aos nossos membros aqui do Open Mind, arrecadar um valor que nós conseguimos reverter
para a compra de respiradores para hospitais em Minas Gerais. Então, esse é um projeto que nós admiramos, e saber que o Mater Dei também apoiou esse projeto realmente nos traz motivo aí de orgulho de saber que estamos no caminho certo, né? E nós temos aqui também, eu quero aproveitar que eu estou com a palavra e passar a palavra aqui para o Renan. O Renan quer fazer uma pergunta, ele está no online aqui junto comigo, né, e outros membros que estão acompanhando essa transmissão online. Está do meu lado aqui já na tela. Renan, fica à vontade aí. Vamos lá. Boa tarde, né? Passamos do meio-dia agora, boa tarde. Vou fazer 2 apresentações, né? Meu nome é Renan, eu sou diretor de Supply e Logística da PagMenos. Faço parte aí do ecossistema de saúde, né? O doutor Henrique me conhece mais como criança, que é o Renan, filho da Aninha, eu sou neto da Corina. Então, sou parte aí papai, que é a irmã do meu pai. Exatamente, que é a irmã do pai do doutor. E já falecida, tia Corina. Tia Corina, isso aí. Bom, minha pergunta, doutor Henrique, a gente, né, fazendo parte do ecossistema, as farmácias têm cada vez mais ido para um lado de prestação de serviço, né, de tentar ser a primeira porta de entrada antes de encaminhamento, principalmente pensando em desafogar um pouco o lado público, né, o SUS e, enfim, ser a primeira atenção, de alguma maneira, dos pacientes, né, com exames mais simples, com coisas mais simples, e é uma coisa que tem tido, enfim, bastante resistência de várias maneiras, né? A gente sabe que o público também tem um alto custo, os planos de saúde estão passando muita dificuldade, né? Vários deles com resultados ruins, tentando ir agora no governo para terem os serviços mais complexos não serem cobertos pelos planos. Então, assim, os temas de saúde no Brasil tendem a andar de maneira muito lenta, né, normalmente. Como é que o senhor vê esse ecossistema se juntando aí no futuro, né? Quem vai ter qual papel, pensando, obviamente, no melhor para a população e no melhor para as pessoas? Com que caminho aí que o senhor acha que essas coisas vão andar? Bom, em primeiro lugar, viu, Lúcio? Realmente o trabalho que o Marco Tonucci e a Cláudia Tonucci fizeram frente à Tacom, né, para desenvolver os respiradores foi admirável, né, e realmente está plenamente alinhado com aquilo que eu mencionei aqui em relação a empresas líderes e a iniciativa líderes e pioneiras, né? Doutor Henrique, ele acabou de entrar na sala aí, ele está te ouvindo, Marco. Ótimo, nem sabia que você estava aí, viu, Marco? Estou dando os parabéns aqui pelo trabalho que eu sei, a Cláudia, né, e a turma da Tacom desenvolveu aí por ocasião da fabricação dos respiradores, e nós aqui do Mater Dei temos muito orgulho de termos sido parceiros seus nesse projeto. Parabéns, viu, Marco? Então, assim... doutor Henrique, muito obrigado. Me desculpa ter atrasado um pouco, eu estava com outro compromisso aqui, acabou que eu não perdi o início do encontro. Mas eu sou um admirador grande do senhor, o senhor sabe disso, né? Mas o trabalho nosso com os ventiladores, a parceria com o Mater Dei foi muito bacana, né? Não sei se todo mundo sabe os números, mas no final acabou que esse projeto foi capaz de doar 2.700 respiradores no Brasil todo. 1.700 via FIENG e o restante via empresas doadoras. E o Mater Dei é uma peça-chave fundamental no projeto durante o período todo. Muito obrigado e parabéns para o senhor também. Parabéns para você e para a Cláudia, né, que vocês brilharam aí, né? Mas em relação, Renan, à sua pergunta, né? Então vamos lá. Eu acho que o Brasil tem hoje 25% dos brasileiros têm plano de saúde, né? Aproximadamente aí 50 milhões de pessoas, pouco menos. Por ocasião da pandemia, agora até ocorreu um fenômeno que não ocorria já há muitos anos, né, que foi o ingresso de mais em torno de 1 milhão de vidas, né, ao sistema privado de saúde. A nossa Constituição prevê a legitimidade do sistema privado de saúde no Brasil. Em complemento ao SUS, né, atividade ligada à prestação de serviços, operação de plano de saúde, toda a cadeia, né, ela é legitimizada pela nossa própria Constituição. Existem pesquisas mostrando, Renan, que plano de saúde, habitação e educação são os 3 objetos de maior desejo hoje
por parte do brasileiro. Então, realmente, a expectativa do setor como um todo é que, na medida em que a economia melhore, mais pessoas ingressem a esse mercado, porque mais de 70% de todos os planos de saúde do Brasil hoje são corporativos. São as empresas que compram plano de saúde para os seus empregados. E aí eu acho que vai acontecer posicionamentos diferentes no futuro em relação à prestação de serviços na área da saúde. Você vai ter posicionamentos verticalizados que já existem hoje, né? São empresas que hospitais para elas são mais centro de custos do que o negócio principal. Então, o negócio principal é ser uma operadora de plano de saúde e o hospital e o próprio médico empregado, né, um posicionamento mais focado no baixo custo, né? E nós temos hoje alguns exemplos desse no Brasil. Você vai ter sempre as cooperativas médicas, algumas inclusive verticalizadas, com hospitais próprios. O maior exemplo são as Unimedes, né? Tem algumas mais fortes, outras mais fracas no Brasil. Tem cidades no Brasil onde as Unimedes literalmente quebraram e onde elas não estão mais atuando. Com isso, dentro do sistema Unimed, você abriu espaço para a Central Nacional das Unimedes entrar, Federação Nacional das Unimedes, Unimed Seguros entrar, né, para poder tampar um pouco, né, esse problema que ocorreu em algumas das singulares pelo Brasil afora, né? Isso não é segredo para ninguém, o que eu estou falando aqui é constatado tranquilamente. Então, segundo posicionamento. E vamos ter um outro posicionamento que vai ser dos hospitais de mercado, que é aquilo que a Rede Mater Dei pretende ser, né? Em que há um foco muito grande no paciente, na prestação de serviços, né, voltado para a qualidade e segurança assistencial. Por exemplo, eu não sei se você sabe, né, Renan, nossos hospitais aqui de Belo Horizonte são todos certificados pela Joint Commission Internacional, que é a principal certificadora de hospitais do mundo, né? Então, isso tem todo um investimento por trás disso, né? Nós somos auditados todo ano, vem um grupo de auditores dos Estados Unidos, do Brasil, e vê se os nossos processos estão conforme os processos preconizados, as melhores práticas, né? Que o manual prevê, né? Então, isso tudo requer um investimento grande. Isso tudo requer uma constatação, no nosso modo de entender, que é o seguinte: IPO, capitalização, construir hospital, né? Tudo isso que a gente falou aqui não tem sentido no nosso negócio se não estiver por trás uma pergunta que é sempre aquela que permeia as nossas ações. Para que hospital existe e para que médico existe? É para atender as pessoas da melhor maneira. E todo mais tem que estar girando em torno disso. Se não estiver, tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Então, assim, essa é um mantra que nós temos na Rede Mater Dei e do qual a gente não distancia dele, né? Então, investimento em pessoas, instalações, processos, capacitação de corpo clínico, compra de equipamento, conectividade, tudo isso tem que girar em torno desse mantra, em torno dessa constatação que é a mais óbvia possível. Aliás, né, tem uma coisa que sempre norteou a minha vida, é o seguinte: todas as vezes que a gente está num raciocínio muito complexo, um raciocínio muito confuso, vamos trazer aquilo para o que você mais acredita, porque é o mais simples. Vamos depurar aquilo e trazer para as suas convicções mais simples, mais genuínas e aquilo para qual você acredita e você existe. Normalmente, quando a gente faz isso, as coisas costumam funcionar bem, né? Então, assim, vão haver posicionamentos diferentes e o Mater Dei, Renan, pretende estar posicionado sempre nesse terceiro bloco que eu mencionei, sabe? Bom, chegamos ao final, então, deste encontro. Agradeço ao doutor Henrique pela disponibilidade, por compartilhar aqui conosco essa trajetória, essa história incrível do Mater Dei, e dizer para todos vocês que estão aqui presentes que continuamos, então, a realizar o nosso networking hoje no Instituto Manudal para um almoço. Vocês todos que estão aqui estão convidados, lembrando que o Instituto Manudal é o primeiro café de Belo Horizonte, que faz parte aí do programa Talento Apoiado para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes aí online, toda a nossa rede Open Mind Brasil. Agradeço a participação de todos vocês. Doutor Henrique, quer falar alguma coisa?
Eu que agradeço a oportunidade, um prazer muito grande, né? Todas as vezes que a gente tem essas conversas, acaba que você reflete mais, né? Pensa um pouco sobre como é que as coisas estão indo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, né? Obrigado a todos aí, pessoal, pela presença. Obrigado aí à equipe do Mater Dei que ajudou a realização desse evento, né? E nos vemos aí agora no Instituto Mano Down. Valeu, pessoal. Obrigado a todos vocês. Isso aí, Open Mind.